Pessoal, então agora a gente vai para a parte 3 dessa sequência de aulas, onde a gente vai falar sobre as condutas feitas em relação aos diferentes tipos de discrepâncias encontradas. Então, a primeira conduta, a gente vai falar um pouquinho de discrepância positiva. Ou seja, fiz o cálculo de discrepância e a gente encontrou um valor positivo, acima de mais 1 milímetro. Então, qual é a nossa conduta? Primeiramente é supervisão de espaço. O que eu quero dizer com supervisão? Na verdade, como está sobrando espaço pelo nosso cálculo para a troca dos dentes de leite pelos permanentes, a gente não precisa colocar aparelho, não precisa fazer nenhuma intervenção. Porém, o cálculo da discrepância, ele é um cálculo matemático e ele é uma suposição. Então, a gente vai precisar fazer essa supervisão, que é acompanhar o paciente durante as suas trocas dentárias. Então, vocês vão marcar esse paciente a cada 6 meses, 10 meses no consultório, para que vocês possam ver como está acontecendo a troca. Se está dentro do previsto, se realmente não está faltando espaço. Então, fazer esse acompanhamento das trocas da dentição. Então, esses procedimentos clínicos é acompanhar, como eu falei, e pode ser necessário em algum momento a gente fazer algum desgaste em dentes de leite. Então, esses pacientes, mesmo tendo discrepância positiva, eles podem ter apinhamento na região anterior. E por que a discrepância deu positiva? Porque, na verdade, a gente tem aquela sobra de espaço do Lewis Space. Então, muitas vezes a gente tem a sobra de espaço e mesmo assim o paciente tem um apinhamento. Então, provavelmente na troca da dentição, esse apinhamento poderia ser dissolvido se a gente entrasse com alguma conduta. Então, nesses casos de discrepância positiva e que o paciente tem apinhamento, a gente pode fazer desgastes seletivos desses dentes de leite, que nós vamos chamar de slices. Como é que é feito isso? Então, primeiramente, o objetivo desse desgaste é transferir, então, aquela sobra de espaço que a gente tinha na região posterior do arco para a região anterior. Transferindo essa sobra de espaço, nós vamos ter, então, um alinhamento desses incisivos sem necessidade de aparelho. Tá, mas para aí, o Lewis Space ele tinha outro objetivo, que era permitir com que o molar fizesse a sua inclinação para mesial. Pois bem, quando a gente usa o Lewis Space para corrigir o apinhamento dos incisivos, quando chegar o momento da troca dos dentes posteriores, que são caninos e pré-molares, provavelmente o nosso molar que estava em topo não vai conseguir entrar em classe 1. Aí nós teremos que intervir, fazendo algum outro procedimento, então, para que o primeiro molar entre em classe 1. Então, por exemplo, às vezes botar um extra bucal para empurrar o molar superior para trás, às vezes desgastar algum pré-molar inferior para o molar inferior mesializar. Então, quando a gente usa o Lewis Space, a gente sabe que a gente está prorrogando o problema, a gente está empurrando esse problema para frente. Eu vou resolver um problema agora que é o apinhamento, mas eu vou causar outro e lá no futuro eu vou ter que tratar. Ok. Então, como é que é a técnica desses desgastes? Primeiramente, a gente vai colocar os elásticos separadores, né, que são aquelas borrachinhas que vão entre os dentes, e a gente vai deixar de 7 a 15 dias, de acordo com o dente que a gente for fazer o desgaste. A gente vai usar anestesia local se for necessário, né, então vai depender muito do paciente. O procedimento em si, ele não precisa anestesia, mas dependendo da sensibilidade de cada um, pode ser que seja necessário. A gente vai usar uma broca diamantada, tronco cônica fina. Então, a 3195 FF é uma indicação, ou a 2200. São brocas, assim, bem fininhas, tá? Para fazer o mínimo de desgaste, porque a gente vai trabalhar 2 milímetros de desgaste, no máximo 3 por face. E o legal, gente, é que vocês usem sempre brocas novas, porque daí ela faz um corte único e não fica mascando o esmalte, tá? Então a sequência de modelos de broca, vocês podem entrar no Google e procurar ali broca 3195 FF, ela é mais cônica
e a 2200 é toda ela fininha. Então, para vocês verem a diferença. Eu gosto muito da 2200. Então, a gente vai tirar de 2 até 3 milímetros de esmalte de cada superfície interproximal, ou seja, da mesial e da distal. Geralmente, a gente olha o dente, a face que tem mais quantidade de esmalte. E a gente vai trabalhar com muita irrigação. A gente tem que cuidar, um detalhe importante é que muitas vezes o ponto de contato do paciente, ele não é acima da gengiva, e nós temos um ponto de contato subgengival. Então é importante que essa broca, né, ou a lixa, se for o caso, vocês entrem com ela dentro do sulco gengival, para que vocês possam tirar essa quantidade de esmalte que fica lá dentro, porque senão, se vocês desgastam apenas a parte que está exposta e não a parte da subgengival, o dente ele não vai conseguir se deslocar, porque vai ter um travamento na região inferior, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, deixa eu voltar aqui, é que após fazer esse procedimento com broca, vocês sempre vão passar uma lixinha metálica para fazer o arredondamento da superfície e a aplicação tópica de flúor, certo? Vocês podem passar a lixinha metálica ou usar um disco Soflex. O importante é deixar aquela região que foi desgastada bem lisa e a fazer a aplicação tópica de flúor. Ok. Nos casos em que nós temos discrepância nula, ou seja, o espaço presente deu o mesmo número que o espaço requerido, ou seja, a discrepância é 0. A nossa conduta nesses casos é manutenção do espaço. A gente vai precisar manter o espaço. Por quê? Porque exatamente não há sobra. A gente vai ter que intervir nesse paciente. E geralmente o aparelho que a gente utiliza é o arco lingual fixo, certo? Existem aparelhos removíveis também que a gente pode fazer com grampos, mas de uma maneira geral a gente dá prioridade para o arco lingual fixo, porque é um aparelho que não incomoda, o paciente não precisa vir fazer ativações, né, e ajustes regulares, e ele geralmente vai ficar um longo período de tempo, então a gente dá prioridade para o arco lingual. Então tá aí o modelo do nosso arco lingual. Ele é confeccionado sobre 2 bandas, né, que a gente vai fazer a adaptação delas, de preferência nos primeiros molares permanentes, e quando não der, a gente vai fazer no segundo molar de leite. A gente vai confeccionar um fio contornado, então, tocando na região lingual dos incisivos inferiores de aço 0,8 ou 0,9 polegadas, e esse fio ele é soldado nessas bandas. Ok? Então é um aparelho muito simples de fazer, vocês vão ter oportunidade de fazer na clínica infantil e ele funciona muito bem. Nos casos de discrepância negativa, e aí nós vamos separar essas discrepâncias negativas em números, né? Então a primeira delas a gente vai falar quando a discrepância der de -1 até -2. O que a gente pode fazer nesses casos? A gente deve fazer a recuperação do espaço, né? Porque já está faltando espaço para os dentes permanentes que irão erupcionar. Então, os aparelhos que a gente utiliza pode ser um arco lingual removível, certo? E o lip bumper, que é o aparelho mais usado que a gente vai ver na sequência, também chamado de placa lábio ativa, tá? Então, para os casos de discrepância negativa, nós utilizamos o lip bumper como primeira escolha. E temos também a mecânica 4x2, onde a gente cola 4 brackets na região de incisivos, certo? E eles são apoiados nos 2 molares. Mas vocês vão ver que o lip bumper, ele resolve praticamente 90% dos casos. Então tá aqui o lip bumper, vamos falar um pouquinho dele. Então o lip bumper, ele é na verdade um aparelho feito de fio de aço inoxidável, de 0,45 polegadas ou 0,51. O que é isso? Isso é o diâmetro do fio que vai entrar lá no tubo que tá na banda do molar, porque esse tubo também ele pode ser 0,45 ou 0,51. Quando eu escolho um ou outro, tanto faz, é preferência profissional, tá? Na região anterior ele é recoberto por um plástico ou por um acrílico.
Então, antigamente se fazia muito o lip bumper em consultório, então se fazia com acrílico autopolimerizável. Hoje a gente compra ele pronto, tem diversas cores, fica muito mais bem acabado o aparelho. O que é o importante no uso do lip bumper? Como vocês estão vendo na foto ali, o lip bumper ele deve ficar afastado, então aquela região plástica deve ficar afastado 3 milímetros dos incisivos. Por quê? Porque o lip bumper ele é um aparelho ortopédico, ele trabalha com forças musculares. Então o que acontece? Quando a gente tem o aparelho afastado dos incisivos, o que nós temos? A protrusão do lábio inferior. O lábio inferior, por conta, vai fazer a pressão, então, contra esse dispositivo, porque a pessoa tende a fechar a boca. E quando ela faz essa pressão, o que acontece? Nós temos o lip bumper que está apoiado lá nos molares, empurrar esses dentes para trás, e como os incisivos estão sem o apoio do lábio, nós vamos ter exclusivamente a força da língua trabalhando neles. Então, fazendo com que os incisivos se projetem para a anterior. Então, eu falei numa outra aula que os dentes estão na posição pelo equilíbrio de forças peribucais, tanto da língua quanto do lábio. O lip bumper, como quebra, tira a força do lábio, nós temos exclusivamente a força da língua e isso faz com que os incisivos se projetem. E assim, corrigindo o apinhamento. Bom, então o objetivo do lip bumper é ganhar perímetro no arco, Ele trabalha com essa inclinação vestibular de incisivos. Ele também acaba empurrando um pouco os molares para a distal. Tudo isso nós vamos tendo ganhos de espaço fazendo esses movimentos. E ainda acontece a verticalização dos dentes do segmento intermediário, que seria a região de caninos e pré-molares. Bom, como eu falei, a gente dividiu as discrepâncias negativas. A discrepância negativa de -3 a -5, a gente precisa fazer uma mecânica de tandem. É uma mecânica um pouco mais específica e daí nesses casos a gente acaba não conseguindo fazer na graduação e tem que encaminhar o caso para especialização. A mecânica de tandem, explicando de uma maneira simples para vocês, é uma mecânica que atua nos dois arcos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no arco superior é colocado um extrabucal, aquele aparelho de fora, e no arco inferior um lip bumper. A gente usa um elástico que liga um aparelho ao outro, aqueles elásticos intrabucais, e isso faz com que um arco trabalhe junto com o outro. Isso é uma mecânica de tandem. A outra possibilidade são discrepâncias negativas de -6 a -9. Esses casos a gente vai chamar casos borderline, que são casos limítrofes, em que a gente pode ter que fazer uma extração ou não. Então, 6 milímetros, pessoal, geralmente é o diâmetro mesodistal de um pré-molar. Então, nesses casos é difícil, aí vão ter outros elementos que vão nos ajudar a decidir sobre essa discrepância, sobre o que fazer com essa discrepância. Então, também são casos que a gente acaba encaminhando para especialização, porque eles vão avaliar cefalometria, perfil, outros dados além da discrepância para definir. E casos de discrepância negativa de -10 para cima, bom, esses casos já são casos de exodontia de dente permanente. Então, vocês fizeram o cálculo e deu um valor negativo maior que 10 milímetros, vocês já podem avisar o pai, o responsável da paciente, que esse paciente vai precisar de extração de pré-molares e que muitas vezes a gente até pode tratar na fase da dentição mista. Existe uma técnica para isso. Bom, algumas considerações sobre essa aula. Primeiramente, é importante vocês avaliarem o tempo que ocorreu desde que ocorreu a perda, certo? Então, por exemplo, vocês estão com um caso em que o paciente precisa fazer a extração do primeiro molar descido. Não teve como salvar, teve envolvimento pulpar e não, rompimento da crista óssea, nós vamos extrair. O que é importante? Se eu sei que eu vou extrair e o paciente ainda é muito jovem para o pré-molar erupcionar, eu já vou programar, antes da extração, fazer um mantenedor de espaço.
Então, eu não deixo ocorrer um tempo. Então, eu faço a extração e depois de um tempo eu vejo. Não, se eu sei que eu vou precisar de uma extração, eu já planejo um mantenedor de espaço exatamente para evitar essas migrações dentárias. Então, aqui nesse caso, vocês vão ver essa radiografia. O paciente teve ali a perda precoce, vocês podem olhar no lado direito da tela do computador de vocês, né? Ele perdeu o elemento 75, isso foi em outubro, né? Aí o paciente retorna para nós 2 anos depois quase. E olha o que aconteceu com o primeiro molar permanente, o dente 36. Ele inclinou sobre o espaço, então, da onde foi perdido o dente de leite. E o que acontece agora? Bom, aquele pré-molar, ele vai precisar, ele foi travado a sua erupção, a gente vai precisar desinclinar esse molar para que o pré consiga realizar a sua erupção. Idade dental, gente, é importante vocês avaliarem a idade dental, esqueçam a idade cronológica do paciente. Ah, mas ele tem 10 anos. Vocês sabem que a idade óssea e a idade dentária do paciente, a idade fisiológica, elas são diferentes. Então, para isso, vocês aprenderam os estágios de Nola. É importante a gente avaliar isso nas radiografias dos pacientes, seja panorâmica, seja periapical. Então, a gente tem um exemplo. Se um paciente perde um molar descido aos 7 anos, vamos colocar que é o primeiro molar descido. Vocês sabem que o dente que vem ali é o primeiro pré, que vai vir entre 9 e 10 anos. Então, dependendo do que for feito, né, a gente pode ou retardar a erupção, se a gente extrair, na verdade, antes do 7, esse primeiro molar, ou acelerar a erupção do permanente, se a gente extrair depois. Então, eu deixei aqui para vocês nos estágios de Nola, tanto do arco superior quanto inferior, o estágio mais importante, que é o estágio 8. O estágio 8 de Nola, ele indica que o dente permanente tem 2/3 de raiz. E é nesse momento que ele começa a erupção para a cavidade bucal. Então, por exemplo, eu vou fazer a extração de um primeiro molar de leite. Mas o meu paciente, ele tem 8 anos. Só que, se vocês fizerem a radiografia e aparecer que ele já está no estágio 8 de Nola, ou no 9, a idade óssea dele é diferente da idade cronológica, porque ele já está na fase de erupção do pré. Então, é importante vocês avaliarem o estágio de Nola toda vez que vocês forem fazer alguma extração, para saber em que momento esse paciente está para a erupção do dente permanente, tá? Outro item importante é a quantidade óssea. Muitas vezes a gente faz a extração do dente de leite e como o dente permanente está muito aquém do momento de erupcionar, nós vemos uma quantidade óssea muito grande em cima da coroa. E muitas vezes esse dente não consegue romper essa quantidade. Então, vocês olhando ali no ladinho esquerdo da tela, vocês vão ver o dente 45. E vocês enxergam que ele tem uma quantidade óssea em cima dele, tanto 45 quanto 35. Se esse dente formar os 2/3 de raiz e não conseguir erupcionar, provavelmente seja necessário fazer uma cirurgia para então tirar essa quantidade óssea que ficou sobre esse dente permanente, tá? Sequência de erupção. Então, vocês lembram também das bases de orto que a gente falou sobre a sequência favorável. Existe uma sequência ideal para que os dentes erupcionem, né? Então, essa sequência também nos indica se a necessidade do aparelho e até quando esse aparelho vai poder manter. Então, só para lembrar sobre a sequência, vamos falar em grupos. Nós temos, então, aos 6 anos os primeiros molares, certo? Com 7 anos, incisivos centrais. Com 8, incisivos laterais. Com 9 anos, nós vamos ter caninos inferiores, certo? Com 10 anos, nós vamos ter pré-molar, primeiro pré-molar superior e segundo pré-molar inferior.
Dos 9 aos 13, nós temos o canino superior, que vocês vão lembrar lá da aula de dentição mista, que é a sequência favorável no arco superior. O canino geralmente é um dos últimos dentes a erupcionar. Fica ele e o segundo molar, certo? E aos 10 anos aqui nós temos, retomando, ó, o segundo pré-inferior, tá? Também precisamos avaliar, gente, nas radiografias do paciente, se nós temos ausência do germe dental do permanente. Isso é uma decisão importante que vocês já devem tomar com os pais, se vocês vão manter o espaço para o dente para se colocar o implante num momento futuro, ou se vocês vão querer fechar esse espaço com ortodontia. Então, verificaram a presença de agenesia, né? Então, vocês têm que extrair o dente de leite e agora? Extraio e faço o quê? Fecho ou mantenho o espaço? Bom, então, isso é uma decisão que vocês vão tomar em conjunta com os responsáveis do paciente. E sempre, gente, sempre informação aos pais, sempre. Escrever tudo no prontuário, sempre explicar de maneira mais clara possível sobre o que vocês estão fazendo, sobre qual é a conduta, para que serve o aparelho, enfim. Então, a informação para os pais é o ponto mais importante na decisão de tratamento para manter ou se recuperar espaço, tá? Tá aí o meu e-mail de novo, qualquer coisa, só me mandar.